Tem dois aspectos aqui agora que o Eduardo levantou a bola e eu concordo com ele. Tem um aspecto político muito forte nessa história toda e tem um aspecto jurídico também. Ô Marcelo, vamos começar com o político? Como é que você olha para isso tudo, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, tem tantos aspectos políticos, né? São tantas coisas, essas mensagens revelam tantas coisas. 500. Eu tô igual o Edu, seria necessário muito tempo pra gente falar. Mas eu primeiro quero começar, né? Um ponto que me chama muita atenção, né? Um parêntese aqui, antes da gente entrar no conteúdo dessas mensagens, é como que o Brasil as coisas se repetem. Né, a gente viu a divulgação dessas conversas, me lembrou muito o que a Lava Jato fez com o presidente Lula e os filhos dele lá atrás. E o que acontecia na época? Quando então o juiz Sérgio Moro estava mais acuado, né, tinha alguma declaração contra ele, tinha algum organismo internacional criticando ele, alguma nota, ele soltava alguma coisa para atacar os adversários dele na Lava Jato. Né, a gente teve áudios, né, da dona Marisa, ex-primeira-dama, ex-mulher do Lula, conversando com os filhos, falando palavrões, né, xingando. A gente teve áudios do Lula com os filhos, né, também conversando num tom acima, xingando, Lula xingando o Supremo, né, falando que faltava coragem dos ministros do Supremo. E tudo aquilo para expor, né, e enfraquecer o Lula na época. O Moro atuando politicamente para enfraquecer o Lula. O que a gente está vendo agora é o Alexandre de Moraes também atuando para enfraquecer o Bolsonaro. Né? O Alexandre de Moraes ontem teve o cartão de crédito dele, internacional, bloqueado. O banco ofereceu para ele usar uma outra marca brasileira. E isso com certeza irritou muito ele. Né? Tanto que o Flávio Dino, ex-ministro do Lula, veio na defesa dele, soltou uma decisão monocrática falando que os bancos vão ter que ignorar a lei Magnitsky dos Estados Unidos. Então, é só esse parênteses para a gente ver como que repete algumas coisas no Brasil de forma até curiosa. Como que a mesma raiva que o Moro levava para as decisões dele, parece que o judiciário agora estão levando também. Agora, entrando no que a gente consegue tirar, né? Vamos tirar a espuma e ver o que tem de conteúdo, de líquido nessas conversas. Eu acho que o principal é o seguinte: escancara que o Bolsonaro realmente deveria usar a tornozeleira eletrônica. Né? Ele tinha um plano, ele tinha uma carta, né, um documento nas mensagens dele com uma tentativa de se exilar à Argentina. Ele tinha um pedido para o presidente da Argentina, Javier Milei, para poder ir para lá. Então fica claro que o ex-presidente Bolsonaro estava sim estudando deixar o Brasil. Mesmo que ele fale que não tinha esse interesse, que ele ia ficar, e mesmo que o advogado fale, não, ele ficou, ele não foi. Para que ele guardou esse documento por tanto tempo? Então, o primeiro ponto que a gente tem que tira de mais importante dessa história toda é que o ex-presidente estava sim cogitando deixar o país e fugir para não ser julgado. Então, acho que nesse ponto a gente vê que algumas medidas do Supremo para monitorar ele 24 horas são necessárias. Por outro lado, algumas medidas do Supremo a gente tem que criticar. Né? A censura de não deixar ele se pronunciar nas redes sociais, de não deixar ele se comunicar com familiares, é uma questão muito, muito negativa. E o outro ponto que para mim chama atenção, o baixo nível dessa turma. Né, o baixo nível da família Bolsonaro. Eu não sei como que é a relação das pessoas com o pai, com os filhos, mas você não fala um palavrão pro seu pai dessa forma, né? Você não xinga o seu pai de forma tão dura, tão absurda dessa forma. Eu acho que mostra como que o Eduardo Bolsonaro traz um ódio dele, uma agressividade que é muito ruim pra política. E isso é impressionante, como que isso... Eu acho que a população brasileira ojeriza esse tipo de atitude, sabe? Na base do xingamento, na base da ameaça, e a mesma coisa do Silas Malafaia. O Silas mostra nessas mensagens o tanto de raiva que ele carrega. Tô com o Júnior e com o Eduardo nessa. Um líder religioso, usando um linguajar tão pejorativo, né? Tão baixo. Eu acho que esses são os dois pontos que mostram. O primeiro, o ex-presidente estava sim avaliando deixar o país, isso é muito importante para o caso. E outro lado é como que essa raiva, como que esse ódio está vindo à tona e como que isso está atrapalhando a direita. Tem os governadores tentando construir uma alternativa ao governo Lula, essa turma tem que largar logo o bolsonarismo, porque esse caminho aí a população não aguenta mais não.